Você sabia que a Bíblia fala por 3 vezes que Jesus chorou? Eu convido você a nos acompanhar até o final desse vídeo e descobrir quais foram os momentos que levaram o nosso Salvador Jesus a chorar. É interessante a Bíblia ter registrado para a gente que Jesus chorou, porque nos mostra que, de fato, ele era um ser humano. Sim, Jesus não era tão somente um Deus que veio e se disfarçou de homem, como também não era um homem que se disfarçou de Deus. Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Diante do túmulo de Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Este é, a propósito, um dos menores versículos da Bíblia e que mostram a verdade de Jesus estar sensibilizado com a dor do próximo. Jesus amava Lázaro. Jesus amava as suas irmãs, Marta e Maria. Jesus amava aquelas pessoas que ali estavam, tristes e comovidas com a partida daquele homem tão querido em Betânia, que se chamava Lázaro. E Jesus, então, naquela hora ali, ele chora pela partida dos seus amigos, pela dor das suas amigas, ao ver a tristeza daquela multidão. E Jesus, então, cumpre o que a própria palavra nos orienta a fazer, que é chorar com os que choram. A palavra que a Bíblia usa ali no grego para descrever o choro de Jesus não foi um choro de desespero, um choro alto e angustiante, mas um choro tão somente no sentido de um derramar de lágrimas. Porque se no momento em que esteve diante do túmulo, com Lázaro ainda morto, Jesus, mesmo sabendo que instantes depois haveria de ressuscitá-lo, ele chorou pela morte de Lázaro. E nós vivermos com toda a nossa emoção e com os mais sinceros dos nossos sentimentos cada momento, nós aprenderemos a viver de modo melhor. Não ficar às vezes tão preso no passado e nem com tantas expectativas e ansiedades em relação ao futuro, mas viver o tempo presente, viver aquele momento ali e aprender com ele. Uma segunda vez que a Bíblia registra Jesus chorando é quando ele chora sobre a cidade de Jerusalém. É curioso que logo após ter realizado a sua entrada triunfal naquela cidade, quando ele entrou ali sendo aclamado pela multidão, montado num jumentinho, vendo as pessoas dizendo Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, instantes depois, Jesus olha para a cidade de Jerusalém e chora por ela. Jesus fez isso porque ele sabia que toda aquela cidade haveria de ser destruída cerca de 40 anos depois pelo Império Romano. Então Jesus chora por Jerusalém, ao dizer que aquela cidade havia desprezado o dia da visitação de Deus. Aquela cidade havia desprezado e perdido a melhor das suas oportunidades, que era receber o Messias, o Filho de Deus, e aceitá-lo como Salvador. Sim, o nosso Jesus chorava ali pelos perdidos. O nosso Jesus chorava ali por aqueles que não compreendem a sua mensagem de salvação e não o reconhecem como o eterno Salvador. Sim, nós aprendemos com Jesus que é preciso também nós chorarmos pelos perdidos. É preciso também nós nos comovermos por aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. A Bíblia, na palavra que usa no grego original, mostra que o choro de Jesus foi um choro alto, foi um choro de abrir o seu coração, foi um choro de lamentar profundamente a situação daquela cidade. E a outra vez em que é registrado na Bíblia que Jesus chorou é algo que não está escrito nos Evangelhos, mas lá no livro dos Hebreus, em que o autor desse livro diz que Jesus, quando estava perto da angústia da morte, com voz alta e com lágrimas, ele buscava o conforto e o refúgio no seu Pai, no seu Deus. Sim, naquele momento ali no Getsêmani, quando sabia que estava muito próximo de ser traído por Judas, preso pelas autoridades religiosas, julgado e condenado pelo Império Romano, mesmo que injustamente, é verdade, Jesus ali sofria uma profunda angústia. Ele diz que a sua alma estava triste, profundamente triste até a morte. Jesus transpirou naquela situação ali gotas de sangue, que é algo que acontece em estágios extremos de estresse. Foi necessário que um anjo do céu viesse para confortar Jesus. E naquele momento ali então, em que pedia ao Pai que dele fosse passado aquele cálice, Jesus orava em voz alta e Jesus chorava em voz alta. E aí o nosso Deus trouxe o conforto que Jesus esperava e precisava para aquele momento. Porque todas as nossas orações elas são ouvidas. Porque todas as nossas lágrimas diante de Deus elas são vistas. E porque Deus atende aqueles que oram e que choram diante dele. Que esses 3 momentos em que nós vemos o nosso Jesus chorando possam servir de exemplo para nós também. Que possamos chorar na ocasião certa, no contexto certo, pelas razões certas, sabendo que o nosso Deus haverá de nos consolar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreva em nosso canal para continuar recebendo vídeos desse tipo. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.